Boa noite a todos. Hoje é dia 5 de maio e está no ar a TV AIDA, com um seminário online em pauta Covid-19 e os atuais desafios na execução dos contratos. Sou Vivian Liz, atual presidente do Grupo de Solução de Conflitos da AIDA, e terei o prazer e a honra hoje de ser a moderadora dos nossos seguintes debatedores. Doutora Laura Pellegrini, presidente do GNT de Seguro de Pessoas da AIDA, doutora Hélida, vice-presidente do Seguro de Pessoas da AIDA, e doutor Sandro, membro do GNT de Seguro de Pessoas da AIDA. Registro que esses seminários ocorrem todas as terças e quintas, neste mesmo horário, e é uma iniciativa da atual diretoria da AIDA Brasil, que iniciou sua gestão no último dia 1º de abril, sob a presidência do Dr. José Armando da Glória Batista. Hoje vamos debater seguro de pessoas, vida, impactos da Covid-19 na cobertura e tendências. Agradecemos a presença de todos vocês e antes de iniciar os debates, seguem alguns recados. Você que está participando pelo YouTube, se preferir, pode acompanhar pelo Facebook na página AIDA Brasil. Peço para que fechem seus microfones para que nenhum ruído atrapalhe os debatedores e todos aqueles que nos ouvem. A transmissão dessa webinar está sendo transmitida ao vivo e será gravada para posterior acesso de eventuais interessados. Assim, pedimos que aqueles que têm alguma restrição quanto à sua imagem, por favor, desliguem a câmera neste momento. Convido a todos a fazerem suas perguntas pelo chat do YouTube, que ao final poderão ser respondidas pelos debatedores. Lembro ainda que na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, às 19 horas, haverá novo webinar para debatermos os desafios de acordo com o seguinte tema: responsabilidade civil pela ausência de leito hospitalares. Na sequência, passo a palavra para a doutora Laura para as considerações iniciais. Muito obrigada. Olá, boa noite Vivian, Hélida, Sandro, boa noite a todos os participantes aqui desse webinar. Inicialmente eu agradeço a iniciativa e também parabenizo a AIDA por essa iniciativa de promover os eventos online, para que a gente já comece esse debate dos impactos da pandemia do novo coronavírus nos diversos ramos de seguros. Os seguros de pessoas, a meu ver, em conjunto aí com o seguro-saúde, são os dois ramos que inicialmente são os mais afetados pelo decreto de pandemia feito pela OMS. Eu acredito que em relação ao seguro de vida, justamente por esse aumento da sensação do risco, da sensação de risco de morte, o que nos leva a checar, então, quais são as coberturas que poderão ser gatilhadas nos seguros de pessoas nesse momento, quais serão os impactos nas linhas de negócios que estão abarcadas pelos seguros de pessoas e outros pontos que teremos a oportunidade de discutir aqui hoje nesse webinar. Obrigada. Muito obrigada, doutora Laura. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Hélida, também para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Parabenizo a AIDA pela iniciativa, agradeço a oportunidade, o convite, Laura. E, de fato, seguros de pessoas, eles realmente têm um papel fundamental, essencial, no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Nessa noite eu espero poder contribuir com as discussões e trazer reflexões válidas aos nossos participantes. Obrigada. Muito obrigada e passo agora a palavra para o doutor Sandro, também para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser um momento muito produtivo. A gente vai poder debater aí sobre as questões relacionadas a essa nova pandemia e o seguro de vida. Então, agradeço o convite, parabenizo a AIDA pela iniciativa. A AIDA tem feito vários seminários online, trazendo sempre assuntos relacionados ao Covid,
sempre um debate que enriquece bastante. Então, muito obrigado e vamos começar. É isso aí, doutor Sandro, vamos começar. Vou começar com a nossa presidente, doutora Laura. Apenas para explicar àqueles que nos assistem, nós selecionamos algumas perguntas com pontos-chave do tema, com pontos também desafiadores, para que os nossos debatedores respondam e assim nós possamos interagir melhor. Então, vou fazer uma pergunta para cada um deles e aí nós vamos fazendo um rodízio dessas perguntas. Primeira pergunta para a doutora Laura. Há cobertura para eventos decorrentes de pandemia nos contratos de seguros de pessoas? Bom, Vivian, acho que essa é a principal pergunta, para começar esse debate, né? A principal pergunta que se coloca nesse momento. Acho que vale, antes de ingressar diretamente na discussão sobre a existência ou não de cobertura para esses eventos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, é importante a gente ter em mente a denominação seguro de pessoas, o que está abarcado dentro dessa denominação. Então, essa classificação seguro de pessoas é utilizada pelo próprio Código Civil para diferenciar os seguros de pessoas dos seguros de danos, né, com regras específicas e particulares aí para cada uma dessas modalidades. Os seguros de pessoas, então, aqui numa definição mais rápida, são aqueles que englobam os riscos que recaem sobre uma pessoa física. E essa classificação, seguro de pessoas, também é utilizada pela própria SUSEP na concessão de autorização para as seguradoras, para que atuem nesse ramo, e também é utilizada para a própria classificação de ramos dos produtos que são registrados na autarquia. Então, a gente tem, além do próprio seguro de vida para o caso de morte, que é o clássico, a gente também tem os seguros de invalidez, por doença, por acidente, o seguro prestamista, o próprio seguro viagem, que foi um objeto aí de muita notícia no início dessa pandemia, o seguro prestamista e outros seguros aí dentro do ramo de seguro de pessoas. Quanto à questão específica da cobertura para eventos decorrentes de pandemia, há duas previsões em normativos da SUSEP que autorizam essa exclusão. A primeira dessas previsões é a previsão na lista de verificação da SUSEP para os produtos de seguros de pessoas. O item 69 dessa lista de verificação prevê que, caso as seguradoras desejem excluir os eventos de morte decorrentes de pandemia e epidemia, devem escrever expressamente a exclusão, indicando que são epidemias e pandemias declaradas por órgão competente. No mesmo sentido, há uma previsão também dessa exclusão na circular da SUSEP, a 440 de 2012, que trata dos microseguros, e aí especificamente essa exclusão relacionada aos microseguros de pessoas. Então, por essas duas previsões, a meu ver, essa exclusão é uma exclusão autorizada pelo órgão regulador, né, pela SUSEP, e que, portanto, pode estar inserida nos diversos produtos de seguros de pessoas. Por exemplo, aqui o Vida e o Viagem. Mas não é, de forma nenhuma, a exclusão mandatória e que vai ser aplicada apenas em razão dessas previsões normativas. É necessário, sem dúvida, a gente checar os clausulados, de cada uma das apólices, porque há produtos no Brasil, né, já temos notícia de que há produtos em que essa exclusão está prevista nas condições gerais e há produtos em que essa exclusão não foi colocada. A meu ver, a exclusão é por si só válida, né? Ela se refere a uma exclusão totalmente, a uma situação totalmente excepcional, que representa, sem dúvida, um aumento extraordinário de risco, e por isso seria válida e seria aplicável nos casos de eventos de mortes decorrentes de pandemia. Mas a gente sabe, né, acho que todos aqui já devem ter se deparado com as notícias na mídia, sobre a não aplicação dessa exclusão por algumas seguradoras que já declararam dessa forma aí publicamente em seus sites e demais notícias. A gente pode aqui já começar essa discussão, né, e a gente vai ter diversos pontos aqui para discutir as consequências da não aplicação dessa exclusão pelas seguradoras, apesar aí da previsão nos clausulados.
Perfeito, doutora Laura. Agradeço a explicação bem objetiva e bem clara. E me colocando no lugar do segurado, eu gostaria de perguntar para a doutora Hélida. A exclusão para a pandemia num seguro de vida, ela pode ser considerada abusiva, doutora? Bom, o seguro tem por base o mutualismo. Essa junção de pessoas expostas a riscos semelhantes é de natureza estritamente técnica. Então, é por isso que não se fala em seguro sem base atuarial. Daí que tudo deverá ser calculado de maneira detalhada para que todos os participantes do grupo eles tenham sua cota de participação, ou seja, o prêmio, adequado ao próprio risco. Assim, é dever da seguradora definir o que será coberto e excluir alguns elementos com base na legalidade e na técnica atuarial. Bom, quanto ao risco excluído, um risco excluído ele pode ser considerado abusivo quando ele tiver um caráter de imposição por parte da seguradora sem que haja um respaldo técnico ou fático. Para fins de CDC, Código de Defesa do Consumidor, a exclusão de risco ela vai ser considerada nula quando colocar o consumidor em desvantagem exagerada ou quando for incompatível com a boa-fé, com a equidade, quando ferir o objeto do contrato. Em se tratando, portanto, de uma exclusão que seja aleatória, injustificada, sem um respaldo minimamente fático, ficará difícil para uma seguradora sustentar que aquela cláusula, de fato, é necessária para o adequado funcionamento do contrato. Com relação à exclusão de risco para a pandemia, não me parece que se trate de uma exclusão abusiva. Isso porque a própria noção de pandemia, que é uma doença que se espalha por várias partes do mundo de maneira simultânea, com uma transmissão sustentada, ela traz em si um potencial muito grande do ponto de vista de disseminação e capacidade de atingimento de pessoas em uma grande escala. Bom, se uma população está potencialmente exposta a esse novo agente infeccioso, é de se concluir que boa parte dessa população vai sofrer os efeitos negativos desse agente infeccioso. Se esse grupo inteiro ele possuir um seguro de vida, por caso de morte, por exemplo, com uma mesma seguradora, essa seguradora, de uma hora para outra, ela vai estar exposta a um risco extremamente maior do que previu suportar. A consequência é que ela pode não possuir recursos para pagar esses sinistros. E, além disso, a pandemia ela tem rumos, efeitos desconhecidos. Então, a exclusão do risco, ela acaba sendo uma ferramenta para evitar que a ocorrência de múltiplos eventos e reiterados pagamentos decorrentes disso, eles signifiquem a perda da capacidade de solvência, de pagamento por parte da seguradora. Em resumo, assim, me parece que excluir riscos de modo aleatório, sem qualquer justificativa técnica, realmente seja abusivo. Mas excluir da cobertura os casos decorrentes de pandemia, ele não se mostraria abusivo porque a pandemia por si só é fato que aumenta sobremodo o risco em questão. E que por questões estratégicas, a seguradora opte inicialmente, quando está lá desenhando o seu produto, em não cobrir, em não se expor a esse risco. Principalmente por isso, principalmente porque se uma seguradora foi lá e inicialmente não precificou, optou por excluir da sua condição geral, ou seja, então já não recebeu prêmio por isso, ela agora ser obrigada a cobrir eventos do Covid sob a alegação da abusividade dessa cláusula de exclusão, nesse cenário que a gente vive de imprecisão da abrangência final, do saldo final dessa pandemia, esse não parece ser um posicionamento razoável, na minha opinião. Então, assim, essa exclusão de risco não seria abusiva e obrigar a cobertura por parte das seguradoras seria algo prejudicial para todo o mercado, inclusive. Para a seguradora individualmente falando, para o consumidor, que também vai ter o consumidor que está ali oculto àquela relação, né? Que não é a vítima do sinistro, mas é aquele que faz parte do fundo mútuo, e principalmente para o mercado segurador, perde sua solvência. Perfeito, doutora Hélida. Até aproveitando a sua explicação,
Nós estamos aqui com um participante, o senhor Francisco Henriques, que ele até pergunta, né? A decisão das seguradoras de não aplicar a exclusão do risco de pandemia poderia criar um precedente? Aí queria pedir que o doutor Sandro nos ajudasse aí no sim e no não e explicasse um pouco as considerações em relação a essa discussão de abusividade da exclusão da pandemia, se isso é um ato abusivo e se cria algum precedente aí para o mercado segurador, como a doutora Hélida começou a explicar, por favor. Ok, vamos lá. Bom, eu acho que são duas questões aí, né? A primeira, com relação à abusividade ou não da cláusula que exclui riscos de morte, né, invalidez decorrentes de uma doença numa situação de pandemia, eu queria colocar o seguinte, eu acho que a doutora Hélida bem esclareceu a questão da técnica do seguro, né, onde os princípios, a técnica que envolve toda a relação do contrato de seguro, ela deve estar sempre alinhada com o direito que a rege, né? Diferentemente de outros contratos, o contrato de seguro ele tem muita ligação com a técnica, justamente para que haja solvência das seguradoras, para que a função dela de exercer a garantia possa ser efetivamente realizada. Então, nesse sentido da técnica, eu acho que nós temos aí uma questão que realmente o direito deve acompanhar a técnica do contrato de seguro, assim como a técnica também tem que ser relacionada ao direito. Entretanto, eu vou discordar um pouquinho do que a doutora Hélida colocou e também do que a doutora Laura, no sentido de que haveria sim a possibilidade dessa exclusão. Na minha avaliação, a gente tem que fazer essa interligação do direito, porque se por um lado ela é uma cláusula, como colocado pelos colegas, de proteção à seguradora, né, de proteção à mutualidade, a todo o fundo mútuo, por outro lado, ela não pode ser também uma cláusula que vá deixar em desvantagem exagerada o segurado no momento em que ele mais vai precisar do seu seguro de vida. Porque, veja, se por um lado a pandemia pode eventualmente levar a uma situação deficitária da seguradora, levar a um prejuízo do fundo mútuo, por outro lado, simplesmente excluir de cobertura, se for uma situação em que realmente levaria a seguradora a uma situação dessas, imagine o segurado como ele vai ficar se ele não tiver cobertura, né? Então, na verdade, por força aí do próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma questão de que quando há uma restrição, quando uma exclusão, ela ofende a própria natureza do contrato, deixa o segurado em desvantagem exagerada, ela também não pode ser levada a efeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais, porque a mutualidade não pode ser justificativa para... não adianta nada a gente resguardar o fundo da mutualidade se não tiver segurado. Se todos morrerem, todo o dinheiro vai ficar para a seguradora, não há possibilidade disso, né? A gente tem que pesar de maneira a manter o equilíbrio e não simplesmente, olha, se tiver uma pandemia, seguradora, eu me bloqueio, eu fico garantida, eu não tenho que pagar nada para ninguém. E todo mundo vai ficar no prejuízo e ela vai fazer o quê? Com aquele fundo mútuo que vai acabar, que vai sobrar com ela, porque não vai ter mais segurado numa situação grave de pandemia. Então, eu acho que a gente tem que pesar esses dois lados, né? Aí eu vejo uma abusividade em simplesmente excluir, porque ele fica realmente desprotegido. E o sistema todo do contrato de seguro, não é à toa que só pode comercializar seguro uma seguradora, que é uma entidade que tem que deter um conhecimento técnico, que tem que fazer todas as provisões e tem que respeitar uma série de normas para justamente oferecer e garantir a sua garantia, né? Então, esse sistema do seguro, ele não fica só na seguradora. Existe o ressegurador, existe a retrocessão e toda a regra a que a seguradora se submete para fins de pulverizar esse risco e manter a sua solvência. Então, principalmente, ela tem que se valer dessas situações para evitar uma situação extra, uma situação em que ela tenha que se valer de uma cláusula que impeça o pagamento em detrimento do segurado, né? Então, esses desvios, eles têm que estar previstos pelo contrato de seguro. O seguro, ele serve justamente para ajudar não, para garantir
o segurado no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de prejuízo. Se nesse momento o segurado não pudesse valer do seu seguro, a gente desacredita as instituições de seguro. E tanto assim que as próprias seguradoras, como vocês mencionaram, a gente está vendo aí, elas estão, sim, dando cobertura estão dizendo, olha, eu não vou me valer da exclusão. E por que ela não vai se valer da exclusão? Porque a técnica de seguro, nesse momento, o COVID, a doença COVID em si, ela não está causando esse desequilíbrio em relação às reservas das seguradoras, né? Então, nesse sentido, ela está dizendo, olha, eu vou prevalece a técnica e a lei, o Código de Defesa do Consumidor, eu não vou deixar de dar cobertura justamente porque eu estou verificando que, tecnicamente, essa cobertura é devida. Então, a técnica tem que ser levada em consideração e pode até alterar o clausulado, se for para bem do fundo mutual e do segurado, né? Tem que haver um equilíbrio entre todos esses. Afinal de contas, o seguro serve para isso mesmo, né? Então, acho que assim é muito simplista a gente dizer que a solução é excluir a pandemia e ponto final. Nós temos que buscar alternativas que garantam o princípio da boa-fé, da equidade nas relações contratuais. Eu acho que nós temos que buscar alguma alternativa aí. As alternativas existentes hoje são essas, as formas de pulverização dos riscos através do resseguro, retrocessão, etc., né? E veja que a própria questão de pandemia, é engraçado que aqui nos clausulados, aqui no Brasil, a maioria tem essa exclusão. Mas se a gente for verificar, às vezes uma mesma seguradora, né, há uma seguradora, uma das maiores seguradoras do mundo, do ramo vida, que, se a gente analisar as condições gerais aqui do Brasil, tem a exclusão. A mesma seguradora, nas condições gerais do mesmo seguro, nos Estados Unidos, não tem essa exclusão, e já disse lá também nos Estados Unidos que vai dar cobertura. Na França, em Portugal, a mesma coisa. Essa mesma seguradora que aqui coloca essa restrição, não coloca lá fora. Então, talvez realmente não seja um fator que vá causar um desequilíbrio à seguradora, senão ela tomaria mais cuidado de buscar alternativas que a ajudassem nesse momento, né? Então, enfim, com relação à Covid, eu acho que seria realmente abusivo a seguradora se recusar a pagar essa indenização. Doutora Viviane, a outra questão relacionada, quais as consequências, por favor, como é que... Se as seguradoras começarem a pagar e sendo risco excluído, se isso abre um precedente. Sim, então, na minha avaliação, essa atitude da seguradora, eu acho que ela vai abrir um precedente de que o seguro ele tem que ser tratado através da lei e da técnica. A técnica do contrato seguro, quando a seguradora percebe que atuarialmente, que dentro das provisões que ela tem, ela pode dar cobertura para aquela situação extrema, para aquela situação em que mais se almeja a cobertura por parte dos segurados, ela pode e deve fazê-lo, porque assim procedendo, ela está agindo de boa fé, ela está agindo de maneira leal à outra parte. Então, eu acho que é merecedora de aplausos essa conduta da seguradora em proceder ao pagamento, em deixar de lado essa exclusão constante do contrato, porque ela está agindo com os princípios da boa-fé, ela está agindo de maneira a reequilibrar a situação, a dar guarida ao segurado naquilo que ele tem direito. Então, eu acho que vai repercutir, vai. Eu acho que, assim, de certa forma, o consumidor vai exigir mais da seguradora que ela também haja com essa mesma lisura em outras exclusões, em outras situações, e que ela leve em consideração a técnica do seguro antes de sair negando. Então, eu acho que tem esse reflexo. Então, ela demonstrou esse comportamento de respeito à boa técnica. Por um lado, ela fez isso também, né? A gente sabe que também envolve toda uma questão de marketing, né? Então, assim, ao fazer dessa forma, ao agir de maneira correta, ela acaba naturalmente fazendo um marketing, trazendo novas contratações, fazendo com que as pessoas que estão no seguro procurem ficar e outras pessoas procurem a contratação. Por que essas pessoas vão procurar? Na confiança de que a seguradora, ao agir agora com boa-fé, também agirá no futuro. Então, eu acho que tem consequências, mas eu acho que são consequências boas, são consequências que vão levar realmente a um contrato regido pela boa-fé e com mais equidade entre as partes.
Obrigada, doutor Sandro. O debate está muito bom, os debatedores estão conseguindo aí apresentar os dois lados da moeda, que é o que os nossos participantes esperam. Eu tenho algumas perguntas aqui dos participantes, mas eu gostaria de ir para a segunda rodada de perguntas que eu elaborei, a fim de que a gente possa avançar nos debates e, ao final, queria lembrar a todos, eu farei as perguntas aqui do chat. No caso prático, essa pergunta para a doutora Laura, por favor. No caso prático de um sinistro, doutora, como fica a cobertura se a morte decorrer de outras causas além da Covid-19? Bom, como já ficou claro aqui, a própria questão da exclusão de pandemia é uma questão controversa, né? E eu acho que essa exclusão está sendo colocada à prova somente nesse momento, é uma situação totalmente extraordinária, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, há diferentes visões sobre a sua validade e sua aplicação. Eu acho que essa questão da causa do sinistro é bastante relevante também. Então, como que o mercado, como que nós, enquanto aplicadores aí do direito, do seguro, vamos nos deparar com essa situação de aplicação da exclusão de pandemia quando a morte em si não for só decorrente da Covid, né? Então, a gente pode imaginar que essa situação vai ser bastante recorrente na prática, na regulação dos sinistros de pessoas, porque, como a gente sabe, o grupo de risco, o grupo de maior risco da Covid-19 são os idosos e aquelas pessoas que já têm uma doença, uma comorbidade, uma doença prévia. Então, vamos imaginar que um óbito venha como colocado na certidão de óbito algumas causas, entre elas a Covid, mas outras como hipertensão, diabetes, ou o caso de uma pessoa que estava em tratamento de câncer, num estado mais debilitado, que acabe, vamos imaginar, estava até internada e acaba sendo infectada pela Covid e tem uma certidão de óbito indicando câncer e Covid. A meu ver, nessa hipótese, como qualquer outra exclusão, e como o judiciário, inclusive, vem interpretando as exclusões inseridas nos contratos de seguro, haverá necessidade, na regulação do sinistro, de uma análise mais cuidadosa. E, para isso, haverá necessidade, então, de verificar se aquela exclusão tem um nexo de causalidade com a causa do sinistro, e, nesse caso, com a causa principal do sinistro. Então, eu acho que, nesses casos, vale, sim, a reflexão, a verificação dos documentos médicos do segurado, não só da certidão de óbito de forma tão simplista, mas do próprio prontuário médico prévio à doença, para verificar a necessidade de demonstrar qual a principal causa do sinistro, da morte daquele segurado, e então se decidir ou não pela aplicação da exclusão, né? Nos casos que eu citei como exemplo, se a gente tem um segurado com hipertensão e com diabetes e Covid, a depender da análise do prontuário médico, é bem provável que aquelas doenças estivessem controladas no momento em que ele contraiu o coronavírus, teve que ser internado, enfim, passou a ter um quadro clínico mais grave que o levou à morte. Então, essa é uma situação que eu acredito que o próprio Covid vai se colocar como a causa principal e a exclusão seria aplicável para afastar a cobertura. Mas uma outra hipótese que eu citei do câncer, por exemplo, de uma pessoa em tratamento, internada, eventualmente, aquela situação do Covid pode se mostrar uma causa secundária. E aí haverá necessidade de maior cuidado na aplicação dessa exclusão, né? Essa é a minha visão. Outro ponto prático que eu acho que é possível de ser enfrentado aí nas regulações de sinistros, de seguros de pessoas relacionados ao Covid, em relação à própria subnotificação, né? Como nós sabemos, há uma subnotificação de casos no Brasil, tanto de casos de contaminação e também casos de morte, né? Nós temos notícias de casos em que, após o óbito, é divulgado o exame de detecção do Covid. Então, só no momento posterior ao óbito é possível saber a real causa daquela morte.
Então, haverá também necessidade de ter maior cuidado nessas regulações para se conhecer a fundo a causa durante esse período de pandemia que nós estamos enfrentando. Muito obrigada, doutora Laura. Gostaria de compartilhar com os nossos debatedores que o nosso chat está animadíssimo, várias pessoas participando. E aproveitando o gancho, pelo que eu estou verificando aqui nos comentários, existe um tema aí provocante, vamos dizer, em relação a pagar risco excluído, como é que ficaria. E sobre isso, eu vou aproveitar os comentários, vou pedir licença dos participantes José Carlos, doutor Inaldo, para perguntar para a doutora Hélida se a seguradora pode, por mera liberalidade, não aplicar as restrições previstas no contrato, na pólice, para pagar um sinistro decorrente de Covid-19. Gostaria de ouvir sua opinião, doutora Hélida. Então, nesse caso, a gente está invertendo, né? Havendo a exclusão, mesmo assim, a seguradora ela poderia, então, pagar por liberalidade esse capital segurado. Bom, boa parte das seguradoras, como já foi dito aqui pelos participantes, já se posicionou pelo pagamento, algumas informando que vão pagar os sinistros decorrentes de morte, outras diária por incapacidade temporária, outras logo de início, que já foram as mais demandadas, né, de cara, com relação ao seguro-viagem, já se dispuseram a custar as despesas médico-hospitalares, nos casos de diagnóstico de Covid-19, enfim. A gente vê que é uma estratégia de cada companhia mesmo. Do ponto de vista técnico, eu entendo que os valores excepcionalmente pagos, então esses fora da cobertura contratada, eles devem ser custeados com os respectivos patrimônios das próprias seguradoras e não desse fundo mútuo, justamente para não prejudicar aquele raciocínio inicial que o fundo mútuo ele faz frente aos riscos inicialmente precificados. Com relação a esses valores, então, pagos por mera liberalidade, eles, principalmente, né, o ponto eles devem ser alocados do ponto de vista contábil, observada toda a regulamentação a respeito. E sobre isso, eu penso também que a gente ressalta a relevância da atuação da SUSEP nesse momento, que tem o dever mais acentuado de fiscalizar o mercado, regulando, resguardando que a solvência, de fato, esteja garantida, esteja realmente a salvo. Porque não, a técnica atuarial, ela não pode ser jamais minimizada, mitigada em prol de qualquer outra circunstância. Acho que minha opinião é essa. Muito obrigada, doutora. Aproveitando também outros comentários aqui do chat, eu gostaria de encaminhar para o doutor Sandro uma segunda pergunta sobre o pagamento espontâneo dos sinistros decorrentes da Covid-19. Se esse pagamento pode levar a discussões acerca da validade de outras exclusões de cobertura. Ou seja, o pessoal aqui no chat está perguntando se houver aí essa abertura, se outras exclusões previstas no contrato também poderão ser objeto de pagamentos espontâneos no futuro pelas seguradoras. Então, doutora Lívia, eu acho que sim, né? Realmente, assim, principalmente, por exemplo, exclusões decorrentes de atos de guerra, de outras situações semelhantes a semelhantes, que eu digo do ponto de vista da técnica do contrato seguro, né, de sinistralidade, a uma pandemia, eu acho que sim, né? Essa discussão vai haver no sentido de que, olha, seguradora, se você pode dar cobertura para os sinistros numa pandemia, mesmo tendo uma cláusula de exclusão, você agindo com a boa técnica e de boa fé, mantendo o equilíbrio contratual, não atendeu a essa cláusula e fez os pagamentos devidos aos segurados, porque agora, num ato de guerra, por exemplo, você não pode fazer a mesma coisa. Enfim, eu acredito que essa conduta da seguradora, como eu havia dito agora há pouco, ela traduz uma forma de analisar o contrato à luz, efetivamente, dos princípios da boa-fé e da técnica do contrato seguro.
de maneira que, como a doutora Hélida mencionou, uma exclusão por si só, sem justificativa, ela pode ser muito bem questionada. Então, há necessidade de que a seguradora dê uma justificativa. Acho que é um precedente que leva a essa questão. Ora, por que aqui a seguradora deu cobertura? E se houver lá na frente um ato de guerra, ela simplesmente não dê a cobertura? Não, ela pode ser questionada. Olha, vamos lá, vamos fazer essa análise de acordo com a técnica do contrato de seguro, com o princípio da boa-fé e os seus deveres anexos de lealdade com a outra parte, de legítima expectativa do segurado naquela cobertura. Então, eu acho que o grande precedente é a discussão sobre a possibilidade de uma exclusão sem um respaldo técnico que a dê guarida. Muito obrigada, doutor Sandro. Analisando as suas considerações, eu fiquei pensando na consequência dessa discussão. E queria perguntar para a doutora Laura qual pode ser a consequência deste movimento nos contratos agora de resseguro e não mais nos contratos de seguro. Eu acho que esse ponto é bastante relevante, Vivian, porque essa decisão das seguradoras, né, de várias seguradoras já do mercado brasileiro, de não aplicarem a exclusão para pandemias declaradas aí pelo órgão competente e realizarem esses pagamentos, pode impactar diretamente na cobertura do resseguro, né? Em geral, nos contratos no ramo de seguro de pessoas, os contratos de resseguro são firmados de forma automática, né? São os contratos de resseguros automáticos, feitos, então, para a garantia de uma carteira completa de uma seguradora, daqueles determinados ramos que são colocados ali no contrato de resseguro. Então, a cada emissão de apólice pela seguradora, aquela apólice específica, coletiva, individual, a depender do contrato de resseguro, vai ser automaticamente englobada por aquele contrato de resseguro. E é uma regra, né, geral que esses contratos de resseguro acabem refletindo as mesmas exclusões que existem nos contratos de seguro. Então, é provável que nesses resseguros haja uma exclusão para pandemias declaradas por órgão competente. E, por isso, há um risco, né, de descasamento entre as coberturas do seguro e do resseguro, no caso de não aplicação da exclusão pelas seguradoras. Então, eu acredito que o mercado, inclusive, já tem adotado essas providências, mas, a meu ver, o cuidado nesse ponto do resseguro é do alinhamento do posicionamento de não aplicação da exclusão ou aplicação, da forma como está regida no contrato, né, que, a meu ver, é uma exclusão válida, em razão desse risco extraordinário, seja aplicada a exclusão tanto na ponta do seguro quanto na ponta do resseguro, para evitar esse descasamento. E também a própria alegação do ressegurador de que se tratou de um pagamento ex gratia, né, por liberalidade, até como vem sendo mencionado em algumas matérias jornalísticas sobre o tema. Então, essa é a minha visão de necessidade de alinhamento entre a seguradora e o ressegurador nesse caso. Obrigada, doutora. Para a nossa próxima reflexão, eu vou aproveitar aqui algumas considerações no chat e agradecer a participação e a presença dos nossos mestres, doutor Sérgio, doutor Inaldo, que estão falando. Eu vou pedir licença para ler um comentário do doutor Sérgio, que ele fala: pagar por mera liberalidade um sinistro decorrente de risco não coberto é pagamento ex gratia, portanto, não é possível, é proibido por norma legal e regulamentar. Pensando nessa reflexão, nesse comentário do Dr. Sérgio, eu acabei até refletindo e me questionando e queria pedir ajuda para a doutora Hélida para me ajudar aí nesse ponto, para esclarecer aqui os participantes, se seria possível a seguradora alterar seu posicionamento de pagamento dos sinistros do Covid com o decorrer dos acontecimentos. Ou seja, hoje
algumas pagam por mera liberalidade, isso é marketing, não é técnica, como o doutor Inaldo aqui muito bem comentou, e eu agradeço os comentários. E no futuro, doutora Hélida, poderia mudar? A seguradora que já publicou nas suas redes sociais, na sua assessoria de imprensa, que vai pagar, poderia falar não pago mais? Bom, acho que o primeiro ponto aí que fique claro esses pagamentos eles devem sair do patrimônio da seguradora. Então, assim, não se mexendo em reserva técnica para isso, né? Não se utilizando do fundo comum para esse tipo de pagamento. Bom, agora, uma vez concedida a liberalidade para parte do grupo segurado, poderia a seguradora alterar essa benesse no curso da pandemia? Eu acho que um fator importante a respaldo fático. Por exemplo, as projeções iniciais elas estão sendo superadas de uma maneira importante com relação à realidade da doença. Me parece que, havendo justificativa plausível, será viável que essa política de benefício seja alterada. Sobre isso, acho que cabe dizer que, caso essa cobertura excepcional esteja sendo fornecida e amplamente noticiada aí nas redes sociais, como você comentou, é também recomendável que, junto com essa comunicação, tenha um posicionamento claro, ostensivo por parte das seguradoras, alertando a todos os clientes que é algo excepcional, que pode ser suspenso a qualquer tempo, e isso poderá minimizar eventuais confusões na expectativa do cliente. Mas há um posicionamento, a gente já discutiu, né, Sandro, ontem, enfim, preparando todo o material para o trabalho, e, aliás, essa é uma característica do nosso grupo de trabalho, a dissonância, enfim, o diálogo realmente aberto sobre os pontos. Há posicionamento no sentido contrário, de que, uma vez fornecido o benefício, esse não poderá ser revogado, tendo aí por principal fundamento a boa-fé e a expectativa realmente gerada nesse consumidor, nesse potencial consumidor, potencial cliente, a respeito dessa cobertura. Bom, sobre esse último ponto, eu penso o seguinte, é importante que a gente tenha em mente que essas concessões, elas vêm sendo feitas pelo mercado e elas têm uma natureza humanitária, que visam o amparo da sociedade para este momento, né? Ainda que, é claro, existam, sim, ganhos de imagem de maneira geral. Mas o ponto é, caso se firme o entendimento de que, uma vez concedido o benefício, isso criará um direito certo e total e irrevogável ao segurado, ou, enfim, beneficiários, isso vai gerar um próprio prejuízo para os próprios segurados, uma vez que as seguradoras, por prudência, não mais realizarão quaisquer tipos de pagamentos, enfim, uma colaboração nesse sentido com a sociedade. Então, acho que é um assunto que tem, sim, que ser tratado com muita maturidade, muita moderação, principalmente por parte do judiciário, caso esse tipo de demanda chegue até lá. Acho que seria isso, Vivian. Perfeito, doutora Hélida, agradeço, você foi bem precisa aí no ponto delicado a ser enfrentado. E ouvindo as suas considerações e fazendo aqui algumas pesquisas na internet, eu gostaria de saber a opinião do doutor Sandro sobre a análise dele em relação ao projeto de lei 890 deste ano, né, de 2020, que, ao meu ver, acaba aí refletindo um pouco no tema de debate dessa noite. Eu estou correta? Eu estou longe ou perto de acertar, doutor Sandro? Está corretíssimo, doutora Lívia. Esse projeto de lei, ele visa colocar uma exclusão, alterar o Código Civil, né, para trazer uma exclusão proibindo as seguradoras de excluir a pandemia nos seus contratos de seguro de vida para cobertura de vida e cobertura de invalidez. Estou até pegando aqui para ler, para ficar mais claro, olha. É um projeto de lei do Senado, agora de 2020, e ele pretende incluir no Código Civil um dispositivo com o seguinte teor: o segurador não pode eximir seu pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou incapacidade do segurado provier da infecção por epidemia ou pandemia, ainda que declarada por órgão competente. Então, esse projeto de lei, em que pese haja aí um equívoco, a infecção nunca vai ser adquirida pela epidemia, mas sim pela doença, né, epidêmica. Mas, enfim,
tirando essa questão da redação, o que se pretende com esse projeto de lei é que a seguradora passe a ficar proibida de excluir a pandemia, as mortes decorrentes de uma infecção, de uma doença em caso de pandemia ou epidemia. Veja que na justificativa desse projeto de lei, né, a justificação diz o seguinte: referidas doenças não consistem em alhas ou custos extraordinários às seguradoras, ou seja, não fogem às suas previsões de equilíbrios atuariais ordinários, sobretudo quando se considera a baixa taxa de mortalidade da doença. Veja, eu acho que aí a gente tem que tratar com certo cuidado esse projeto de lei. Embora eu já tenha dito aqui que entendo abusiva essa exclusão, eu acredito que para que ela conste da lei, a gente tem que tratar isso com uma maneira mais cautelosa. Porque você vê que na justificativa ele fala, sobretudo quando se considera a baixa taxa de mortalidade da doença. Sim, isso desta doença, mas a exclusão é para todo tipo, toda e qualquer pandemia ou epidemia. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para o mercado segurador, ressegurador, a sociedade, as entidades de defesa do consumidor, e a gente refletir melhor e não aprovar uma lei na correria, que não vai retroagir, então também não vai adiantar muito para esse momento de agora. E a gente tem que avaliar para buscar uma alternativa, né? Não é simplesmente excluir, porque da mesma forma que a gente não pode dizer, olha, a seguradora não pode se blindar e falar, eu não vou pagar porque é pandemia, então eu guardo todo o fundo mútuo para mim e o segurado que fique sem cobertura. Da mesma forma, a gente não pode dizer, olha, a seguradora, numa situação de fato de uma pandemia que leve a um desequilíbrio, é difícil isso acontecer, mas pode vir a acontecer, né? Se a metade da população mundial vier a falecer, realmente vai causar uma situação, não com a Covid, felizmente, mas se houver uma doença futura. Então, nessa situação, a seguradora pode rever o contrato, ela pode, como ela vai fazer? Porque senão, de fato, ela vai falir, por mais que exista resseguro, retrocessão, pode existir uma situação de pandemia que leve a essa insolvência. Então, mas simplesmente dizer que ela não pode excluir, também não resolve, do mesmo jeito que só excluir. Quer dizer, tem que achar um meio termo aí. Tem que achar uma solução, que não sou eu quem vai dizer, mas através de um estudo, né, com as pessoas, com as próprias seguradoras que detêm o conhecimento técnico, com o atuário, né, eu acho que tem que ser melhor visto, né? Uma ideia é que a seguradora possa rever, eventualmente, numa situação extrema em que, de fato, vai gerar uma insolvência, então haver uma redução de capital segurado, de maneira que a maior parcela possível seja receba essa indenização numa situação difícil, sem o prejuízo, sem que haja desequilíbrio, enfim, tem que buscar alternativas. Eu acho que esse projeto de lei foi feito às pressas e ele deve ser analisado ainda pelas pessoas, pelos atuários, pelas seguradoras, pela sociedade. Muito obrigada, doutor Sandro. Queria ressaltar que eu estou aprendendo muito com vocês três, mas que nós temos apenas 10 minutos para concluir aqui o nosso encontro de hoje. Então, vou fazer uma última rodada de perguntas para que nós possamos fazer o encerramento. A última pergunta que eu gostaria de fazer para a doutora Laura, em razão aí do que ela apresentou no início, eu gostaria de saber de você, doutora, quais são as possíveis tendências do mercado de seguro de pessoas em razão da pandemia? Bom, Vivian, quanto às tendências, eu acho que vale dizer que a gente está enfrentando nesse momento a pandemia, então ainda é um cenário de muitas incertezas, né, no Brasil e no mundo. Não sabemos quando ela termina, quando as próprias medidas de distanciamento social vão ser abrandadas. Então, tendo isso em mente, a meu ver, a gente pode aí rascunhar algumas tendências nesse momento. A primeira delas, acho que é evidente para todos, é a maior evidência, destaque mesmo dos seguros de pessoas, né? Especialmente do seguro de vida. E eu acho essa uma boa oportunidade para o mercado de seguros no Brasil, para que haja um destaque, uma relevância do seguro de vida, não só o seguro de vida com característica de risco, mas também o de acumulação, que cria essa cultura de poupança que é tão desejada aí no nosso país, né? E também, por exemplo, por que não o seguro de renda por incapacidade para profissionais liberais, né? Hipótese de doença, de acidente, que também é algo bastante relevante para ser discutido num momento como esse. De outro lado, né, indo para um aspecto mais negativo mesmo da crise, como é esperado,
a crise econômica vai se agravar, já tem se agravado no Brasil e no mundo. Então, é possível, né, ou talvez até provável, que haja um aumento de inadimplência dos segurados e dos estipulantes no pagamento dos prêmios dos contratos de seguro, inclusive até a redução desses grupos segurados. Uma discussão quanto ao próprio cancelamento dos seguros, e até tendo em vista que o seguro de vida no Brasil é essencialmente contratado em grupo, né, pelos empregadores, seja na forma contributária ou não, ou por sindicatos, associações. Só para fechar, mais duas tendências que eu acho que podem ser observadas, uma delas já tem sido noticiada na mídia também, é a inclusão de carência para a contratação de novos seguros para os casos de eventos decorrentes de Covid. E aí a indicação expressa da Covid e não mais só da pandemia, considerando o cenário atual. Esses prazos de carência, pelas notícias divulgadas pelo mercado, têm sido colocado e variado aí entre 45 e 90 dias. E nos seguros individuais, que têm crescido no Brasil e que eu acho que devem ser incentivados, há também a possibilidade que haja a inclusão do próprio exame de detecção da Covid-19 na subscrição desses seguros individuais, em que é mais comum a realização dos exames médicos prévios, né? Então, acho que essas são as tendências que eu consigo vislumbrar nesse momento aí para o mercado. Perfeito, doutora Laura. Eu estou aqui repassando o chat, e logo no início hoje do nosso evento, teve uma pergunta muito interessante do nosso participante José Carlos, em relação ao artigo 799 do Código Civil. Aproveitando, então, esse gancho, eu gostaria de pedir para a doutora Hélida responder a seguinte pergunta. Há alguma relação entre o artigo 799 do Código Civil e a cobertura do seguro de vida no contexto do Covid-19? Bom, vou trazer aqui o texto do artigo 799 do Código. O segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste a restrição, se a morte ou incapacidade do segurado provier de utilização de meio de transporte mais arriscado, prestação de serviço militar, prática de esporte ou atos de humanidade em auxílio de outrem. O ponto que eu acho que pode suscitar discussão os profissionais de saúde poderiam ser enquadrados no trecho ato de humanidade em auxílio de outrem? E quanto aos que prestam serviços militares em meio à pandemia? Bom, e quanto a ambos, como definir se a Covid-19 foi de fato adquirida no curso, na execução dos seus serviços, dos seus trabalhos? Bom, me parece que quanto aos que prestam serviços militares, aí incluídos policiais e bombeiros militares, esses fazem parte do artigo expressamente, ainda que o artigo tenha por finalidade específica a cobertura da atividade puramente militar, mas me parece cabível que sim, que haja cobertura com base nesse artigo. Quanto aos profissionais de saúde, esses não estariam literalmente englobados, mas acho que sim, que a prestação o artigo fala, né, de atos de humanidade em auxílio de outrem ou de profissional da saúde, a depender das circunstâncias em que ele se encontra. A situação pode sim ser considerada um ato de humanidade. Exemplo, um médico que está isolado, é o único que presta serviços numa região extremamente afetada, sem recursos, sem EPI, sem oportunidade de se afastar, porque às vezes não tem nem como se afastar sem o peso dessa consequência, sem o peso dessa escolha, o peso moral dessa escolha. Então, eu acho que o artigo 799 ele traz um fundamento bastante razoável para pagamentos nos contratos em que haja expressa exclusão de risco. Agora, com relação à dúvida, né, se a doença foi ou não adquirida na execução dessa atividade, no cenário da pandemia atual, de alta transmissibilidade, essencialidade do serviço que é serviço médico e militar, que permanece prestado ininterruptamente, fica bem evidente que a aquisição da doença, que essa prova de aquisição da doença no
expediente, ela fica, tem o seu valor mitigado. Então, eu acho que o pagamento poderá ser um desfecho bem razoável e dentro do limite do contrato, e principalmente porque encontra respaldo no espírito do artigo, que é o quê? Estimular a prática de atividade que representem honra e proteção à coletividade. Então, acho que é uma reflexão bem interessante e específica nesse caso, né? Da parte de seguros de pessoas. Sim, muito específico e bem interessante mesmo, doutora Hélida. Muito obrigada. Doutor Sandro, gostaria de fazer uma última pergunta, endereçar ao doutor. Quais são as possíveis discussões decorrentes da inadimplência do prêmio por estipulantes ou segurados no contexto atual de crise? Pois a crise, ela leva realmente, né, a muitas pessoas não terem condições de arcar com alguns compromissos, né? Então, certamente, muito inadimplemento, muita mora no pagamento do prêmio, muita falta de pagamento de prêmio vai ocorrer, né? E a seguradora, num primeiro momento, eu não vejo assim, realmente o segurado ou o estipulante tem a obrigação, nos seguros em grupo, tem a obrigação de pagar o prêmio, né? Não adianta, infelizmente, essa obrigação existe, e se não for pago, desde que, evidentemente, respeitada a prévia notificação e a oportunidade de purgar a mora, com base na súmula 616 do STJ, a seguradora poderia, sim, cancelar o seguro. Então, eu acho que, na verdade, deve-se buscar negociação, né? Eu acho que, nesse momento, deve-se privilegiar a negociação, a tentativa de uma... Né? Olha, a seguradora tem que ser criativa também, pensar em alternativas. Olha, você está atrasando, vou prorrogar um pouquinho mais o prazo, ou, às vezes, propor uma alteração contratual, vamos diminuir o capital segurado, então diminui o prêmio. Enfim, a seguradora talvez tenha que buscar estratégias, porque é interesse da seguradora em manter muitos segurados, né? Então, veja, se ela não flexibilizar, muitos segurados vão deixar de ter o seguro porque não vão ter condição de pagar. Se ela agir de uma forma a tentar ajudar, a tentar agir com os deveres da boa-fé, os deveres anexos de lealdade e tentar buscar dentro, evidentemente, do que for possível e da técnica do contrato de seguro, se ela conseguir prorrogar e tal, mas eu acho que o caminho tem que ser a negociação, o caminho tem que ser de forma não litigiosa, porque realmente o litígio aí vai ser uma questão que não vai levar a muita solução. Doutor Sandro, muito obrigada. As suas palavras são música para o meu ouvido, ouvir falar de negociação nesse contexto. Exatamente. Você aí na que é área. Especialista. Exato. Até pegando o gancho do meu amigo Cláudio Ribas, que está aqui participando também do nosso evento de hoje, que ele também fala, eu entendo que é mera prevenção de litígios, né? Então, acho que o tema dessa noite também leva essa outra reflexão, mas que nós não temos tempo para hoje. Então, queria agradecer muitíssimo as explanações dos doutores, a coragem de enfrentar temas tão árduos e que ainda não tem resposta nos livros, porque nós não imaginávamos que estaríamos hoje vivendo aí a pandemia do Covid. Então, queria realmente agradecer a todos e encaminhar já o encerramento. A TV Aida vai ficando por aqui, com este seminário online, mas não antes de agradecer a todo o público que acompanhou o debate patrocinado, desenvolvido pelos nossos 3 excelentes debatedores nessa noite, que participaram ativamente do chat. Já peço desculpas, que eu não vou poder endereçar as perguntas e todos os comentários aqui ricos, mas me comprometo com vocês que participaram a encaminhar depois para os debatedores. Eu já copiei aqui. Acho que é muito importante vocês também, que fizeram as apresentações, verem o quanto as pessoas participaram ativamente com vocês e fazer um convite para aqueles que nos ouvem para participarem dos diversos grupos de estudos que a AIDA possui e que pode ser consultados no site da AIDA Brasil. A participação desses grupos é livre e está disponível para o público em geral. Queria convidar também os profissionais de direito que nos ouvem essa noite a se associarem à AIDA Brasil e contribuírem com a disseminação do seguro, além de serem agraciados com inúmeras vantagens, como descontos e até isenção em eventos, entre outros.
Falando em eventos, não poderia deixar de mencionar o nosso congresso, para convidar todos para participarem do nosso Congresso Nacional, que ocorrerá entre os dias 10 e 11 de setembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. As inscrições estão abertas para o nosso congresso. Convido a todos a entrarem no site da AIDA Brasil para fazer para garantir a sua vaga, uma vez que já temos muita procura no dia de hoje, e, finalmente, convidar para o nosso próximo webinar, que será nesta quinta-feira, dia 7 de maio, às 19 horas, com o tema Responsabilidade Civil pela ausência dos leitos hospitalares. Imperdível. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, agradeço aí, doutora Vivian conduziu muito bem os trabalhos. Obrigado à doutora Laura, à doutora Hélida e a todos que participaram. Foi um prazer, um grande abraço.